Queridos, quero compartilhar com vocês, nesta noite, a leitura do Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme registrado por Lucas, no capítulo 10, versículos 25 ao 37. Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Assim escreveu o servo do Senhor naquela época. Eis que um certo doutor da lei se levantou e, para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse-lhe: Respondeste correto, faz isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de ladrões que o roubaram, espancaram e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho quando viu o homem. Passou adiante pelo outro lado. Semelhantemente, um levita chegou àquele lugar, viu o homem e passou adiante pelo outro lado. Mas um samaritano, viajando, chegou onde o homem estava e, ao vê-lo, teve compaixão dele. Aproximou-se, tratou suas feridas, derramando nelas óleo e vinho. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo o que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3, na tua opinião, foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? E ele respondeu: O que teve misericórdia dele. Disse Jesus: Vai e faze o mesmo. O título da minha meditação é: Vá e faça. Vá e faça. Simples assim. E quando nós lemos esta passagem, nós podemos perguntar, de forma a termos uma resposta muito rápida e bastante simples: quem nunca passou de largo por uma situação dessa? Quem nunca passou por alguém que estava precisando de ajuda? Com certeza todos nós aqui, e até você que me ouve pela internet, já teve um caso desse, de se deparar com alguém que estava precisando de ajuda e a gente passar direto, sem se envolver com aquela pessoa. É muito provável que todos nós já tenhamos passado por isso. E por que a gente passa e não se envolve com aquela pessoa? Desconforto? Por que a gente finge que não viu aquela pessoa? Que desculpa que a gente dá numa situação dessa? Poxa, não tenho tempo agora para parar e me ocupar desta pessoa. Ah, não é comigo não. Essa pessoa aí está procurando ajuda comigo, mas não é comigo que ela vai encontrar isso. Bom, quem vier depois de mim, certamente vai ajudar essa pessoa. Eu não preciso me envolver com essa pessoa, não. Mas o Evangelho de hoje nos chama para agir de forma totalmente diferente em casos destes. O Evangelho nos desafia para termos uma outra postura. Nesta noite, nesse momento, o Senhor nos convida a enxergar o próximo não só com os olhos biológicos, mas com os olhos do coração, com os olhos de Jesus, de olharmos para outra pessoa, considerando as necessidades que a outra pessoa tem. Veja que o ensino de Jesus nesse Evangelho vai totalmente ao contrário daquilo
que nós aprendemos durante toda a nossa vida. Nós aprendemos a cuidar em primeiro lugar do nosso interesse, de nos defendermos de tudo e de todos, de tentarmos sermos sempre os primeiros colocados, de alcançarmos as melhores posições, de disputarmos e conseguirmos as melhores vagas, os melhores empregos, os melhores salários, as melhores escolas. Sempre estamos buscando alguma coisa, alguma situação, algum momento que nos privilegie, que nos traga satisfação, que massageie o nosso ego e nos coloque numa posição de conforto. O Senhor pede que nós deixemos essa formação secular que nós recebemos na nossa vida e utilizemos o olhar de Jesus quando nós nos relacionarmos com outras pessoas. A primeira lição é a armadilha de uma religião vazia. A religiosidade vazia e a religiosidade diferente de cristianismo. Cristianismo não é necessariamente religião, embora algumas religiões possam ser cristãs. Mas há religião que são absolutamente vazias de sentido. Elas têm muitos rituais, elas têm muitas formas, têm muitas regras, têm muitos não pode isso, não pode aquilo, engessa a pessoa num comportamento e acaba esfriando, sepultando o calor do seu coração. Nos versículos 25 a 29, a gente percebe isso, por exemplo, quando o evangelista escreve que um certo doutor da lei se levantou para pôr Jesus à prova. A intenção desse doutor da lei era colocar Jesus numa situação de constrangimento público. Então, veja só que interesse religioso bacana, né? A pessoa, um doutor, não era nem um bacharel, era um doutor da lei. Ele estava querendo confrontar Jesus publicamente e constranger Jesus. Olha o coração desse religioso, um líder religioso, qual que era? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus devolve a pergunta para ele. Bom, você é um doutor da lei. O que está escrito na lei? Como você lê a lei? E o homem, mostrando que realmente tinha um conhecimento da lei, ele tinha um conhecimento da Escritura, responde corretíssimo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, mostrando para aquele homem que estava convencido de que ele realmente conhecia as Escrituras, disse: você respondeu corretamente. Então você sabe o que tem que ser feito. Faz isso e você vai viver. E o homem, não se contentando com a resposta e tendo sido frustrado na sua intenção de denegrir Jesus, colocou outra pergunta: e quem é o meu próximo? Pergunta essa que ecoa até hoje nos ouvidos de muitos religiosos. Eu diria que nos ouvidos de quase a maioria dos religiosos. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? O intérprete da lei queria testar Jesus, mas ao testar Jesus, ele é impactado como se ele batesse de frente a uma parede enorme de concreto, e ele se debate e esbarra no essencial do que Jesus ensinava, que era o amor. Aquele homem se depara com amor a Deus e ao próximo. Um amor constrangedor, porque o amor de Deus é constrangedor. O amor de Deus é aquele amor que frustra as expectativas. O amor de Deus é aquele amor que quando nós nos aproximamos, olhando uma situação a partir dos nossos olhos, dos nossos conceitos, nós nos aproximamos com a seguinte decisão ou pré-concepção: não mereço salvação, ou aquela pessoa não merece salvação, ou esta pessoa deve morrer, essa pessoa deve ser apedrejada até a morte, essa pessoa deve ser cancelada, esta pessoa não merece perdão.
E por que é que o amor de Deus é constrangedor? Porque o amor de Deus aniquila todas estas posições e diz: deve ser perdoado, deve ser amado, deve ser suportado. Não suportar de tolerar, mas o suportar de dar suporte para que aquela pessoa cresça. O amor de Deus é constrangedor, porque o amor de Deus manda que eu ajude uma pessoa que, segundo os meus conceitos e os meus padrões, deveria ser punida e aniquilada. Então veja que aquilo que Deus orienta a fazer, via de regra, não é o que eu gostaria de fazer. Por isso que nós temos essa luta interna dentro do nosso coração, constantemente. A luta do eu acho, a luta do na minha opinião, com a luta da palavra de Deus, que é soberana e que deve vencer sempre. Não posso nunca me atrever a ensinar o povo de Deus, ou ensinar outras pessoas, a partir do que eu acho. Veja lá a orientação grave no Apocalipse: qualquer que omitir uma palavra que seja, qualquer que acrescentar alguma coisa na minha palavra, um caso ou outro, essa pessoa será ré do fogo do juízo. Então Deus não abre mão em absolutamente nada daquilo que Ele orienta. Aquilo que Ele orienta o ser humano é isso que deve ser ensinado e é isso que deve ser praticado, ao arrepio do que eu penso, do que eu gosto, do que eu não gosto. Então, quando Jesus confronta aquele religioso, Jesus está dizendo isso: você está olhando as leis de forma fria, porque acima da lei está o bom senso. Você está olhando a lei de uma forma punitiva. Eu vim salvar as pessoas, não vim condenar as pessoas. Então pegue esse conhecimento da lei que você tem e aplica. Ama as pessoas, ama o próximo. Mas Senhor, quem é o meu próximo? Veja, a religião sem amor é um fardo frio e arrogante, que foi o que aquele doutor da lei usou com Jesus: arrogância, pura arrogância. Aquele homem se colocou no alto do seu cargo, no alto do seu conhecimento, e confrontou Jesus: quem é o meu próximo? Quem é essa pessoa que eu devo amar? Quem é essa pessoa de quem eu devo cuidar? E muitas pessoas vivem hoje assim, meus irmãos. Muitos de nós vivemos hoje assim, querendo saber quem é o próximo, com a desculpa de não ter que se envolver. Bom, já que eu não sei quem é o meu próximo, como que eu vou me envolver com alguém que eu não conheço? Se eu não sei quem é o meu próximo, eu não preciso me dedicar a ninguém, porque eu não sei quem que é meu próximo. Ora, pessoas que decoram versículos, pessoas que decoram salmos inteiros, pessoas que aprendem muito sobre Jesus, mas não aprendem nada de Jesus. Pessoas que sabem textos bíblicos e conseguem localizar com muita velocidade, mas não conseguem marejar os olhos com o sofrimento de outra pessoa. Pessoas que ocupam cargos nas religiões, pessoas que ocupam cargos nas instituições, mas a sua prática diária, os seus relacionamentos dentro e fora de casa é um desastre. É um desastre. Envergonha o nome do Evangelho. Pessoas que passam distante de um irmão caído, pessoas que passam distante de uma pessoa necessitada. Pessoa que sabe quando é um irmão problemático que toca o telefone, a pessoa pega o telefone, olha e diz: ai meu Deus do céu, lá vem confusão, porque eu não quero ser incomodada. Pessoa que passa de largo. Hoje, a forma moderna de passar de largo, por exemplo, é isso. É ver quem está tocando o telefone e falar: ah meu Deus, você acha que eu não vou atender? Deve ser problema, é encrenca. De novo, essa pessoa não se conserta. Olha como dá trabalho essa pessoa. Meus queridos, minhas queridas, examina a prática de fé,
e vê no teu coração se não tem acontecido na sua vida somente ritual, ou se o teu coração transborda de compaixão pelas pessoas que precisam da tua ajuda. 1 João 3,17 diz assim: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, quando nós temos condição de ouvir pelo menos uma pessoa, de abraçar uma pessoa, ou de pelo menos ficar em silêncio enquanto a outra pessoa coloca para fora as suas mazelas, quando nós podemos fazer que nem hoje, uma irmãzinha muito querida fez, trouxe um caldo para a Ritinha que está em convalescença. Quantas pessoas podem fazer isso e não fazem? Gente, pelo amor de Deus, como uma pessoa assim pode se atrever a chamar-se de cristã ou de cristão? Não faz o menor sentido, ou como diria o meu finado avô, Arcanjo, não orna. Não orna aquilo que a pessoa se intitula com aquilo que ela faz, ou com aquilo que ela deixa de fazer. Um segundo ponto que nós percebemos no texto, caminha nessa questão de quem é, ou quem são os próximos, e nós vamos ver isso em Lucas 10, 30 a 32. O sacerdote e o levita foram muito rápidos em construir desculpas, muito rápidos, assim como eu e você. Nós construímos desculpas muito rapidamente, somos especialistas em desculpas, algumas absurdamente originais, outras nem tanto, algumas desculpas bem desbotadas, mas desculpas. Aqueles homens que passaram perto do levita que estava caído lá, que passaram perto do homem que estava caído lá, eles decoraram versículos também, eles ocupavam cargos, eles passavam lá, e eles passaram com pressa, porque tinham outro compromisso mais importante que socorrer aquela pessoa, ou eles consideraram a pureza cerimonial. Eu não posso colocar a mão numa pessoa que está machucada, que está sangrando, senão eu fico contaminado. Ou medo. E pelo medo, principalmente, aí que hoje em dia a gente não ajuda mesmo. O medo é uma desculpa extraordinária. Alguém pede ajuda na estrada, e realmente a gente não deve parar na estrada para ajudar uma pessoa, porque tem muitos criminosos de má fé, mas isso não significa que você não possa anotar o quilômetro em que aquela pessoa está pedindo ajuda, ligar para a polícia, para a emergência, e dizer: olha, no quilômetro tal tem uma pessoa precisando de ajuda. Já não foi essa uma forma de ajudar? Então existem várias formas, várias maneiras, mas a omissão em ajudar uma pessoa revela que tipo de coração nós temos. E esse é o mal do nosso século, é o mal do nosso tempo, o egoísmo, o individualismo, o não querer se envolver, o me inclua fora disso. E nós vamos ver esse tipo de comportamento em muitos setores, não só no setor eclesiástico, mas no setor social, no ambiente de trabalho, lá onde você trabalha. Quantas vezes você teve que trabalhar a mais porque o teu colega trabalhou a menos? Quantas vezes você teve que passar do seu horário porque seu colega saiu mais cedo? E quando aquele colega perde a hora porque farriou domingo até tarde, segunda-feira entra com atestado, você que foi honesto não entrou com atestado, teve que trabalhar e fazer a parte dele também. Então, é assim que as pessoas estão vivendo, de forma muito individual. E essa omissão revela o coração. E o coração é este: que o outro se lasque. Farinha pouca, meu pirão primeiro. O nosso próximo, meus queridos, é toda aquela pessoa que nós podemos socorrer. O nosso próximo é toda aquela pessoa que nós podemos socorrer. Inclusive aquelas pessoas de quem nós discordamos,
inclusive aquela pessoa que nós evitamos. Elas são também os nossos próximos. Não concordo com a forma que você pensa, não concordo com aquilo que você fala, mas se você precisar da minha ajuda, eu estou à tua disposição. Mas como é na prática? Nós discutimos ideias e transformamos isso em relacionamentos. Estou falando bobagem? Bolsonarista e lulista, como é que eles se relacionam? Há uma relação de paz ou uma relação de choque? Então eles deixam as ideias influenciar no comportamento. E assim vai para outros campos, até os campos da fé, por exemplo, no campo eclesiástico. O Felipe aumentou a batida da bateria, não gostei, vou sair da igreja. As pessoas discutem coisas, isso foi falado hoje de manhã, né, Flores, na escola dominical. As pessoas discutem coisas supérfluas e por questões supérfluas encontram desculpas extraordinárias para abandonar a fé. Mas são desculpas que não se sustentam. O que aquele samaritano fez é uma coisa que surpreende a gente, que é de onde a gente menos espera que chegue ajuda. Não é estranho? Olha, o meu respeito aos psicólogos. São grandes e necessários profissionais para a sociedade moderna. Mas não é estranho que um crente tenha que pagar uma consulta porque ele não encontra dentre os irmãos alguém que lhe empreste um ouvido? Alguém que ouça as suas questões? Porque em muitos casos a terapia é isso, a pessoa só precisa falar, só precisa colocar para fora. E aí a gente terceiriza o cuidado da nossa gente para fora da igreja. Porque a gente não tem tempo para atender os irmãos. A gente tem tempo para atender os de fora. Mas os irmãos, não dá tempo. Quem é o meu círculo de amizade? Com quem eu saio no final de semana? Para onde os jovens vão quando termina o encontro de sábado à noite? Percebe? Para onde nós vamos quando termina esse culto? Eu ouvi dizer que houve uma época aqui na igreja que quando terminava o culto, as pessoas saíam, né, juntas, se juntavam, iam para o pastel, iam não sei para onde, formavam grupos e saíam. Hoje parece que as pessoas não têm tempo para os irmãos, mas tem tempo para os amigos, tem tempo para uma roda de jantar, tem tempo para uma festa, tem tempo para um show. E a galerinha da igreja? Não tem alguma coisa assim na engrenagem que não está girando direito? Não tem alguma coisa que a gente precisa repensar e ajustar? De quem é que você tem passado de largo? Quem é que você tem evitado? Quem é que você vê que precisa de ajuda e você evita? Quem é que você está deixando sozinho com o seu sofrimento? Seu vizinho? Hoje na escola dominical apareceu uma ideia fantástica que nós vamos colocar em prática, se Deus quiser. Agora em agosto, fazer ali em frente ao auditório 2, um café da manhã para os vizinhos da igreja. Nós vamos chamar os vizinhos da igreja para vir tomar um café. Porque não é possível que os vizinhos da igreja não frequentem a igreja. Não é possível que os vizinhos da igreja, há 83 anos, não venham conhecer a igreja. É claro que há uma ou outra exceção, mas não estou falando pela exceção, estou falando pela regra geral. Nós vamos chamar os vizinhos para tomar um café da manhã, vamos servir um café da manhã para eles. Então, de quem que nós estamos nos mantendo afastados? Um familiar? Quem é dentro da sua família que tem que desabafar com os próprios botões
porque você não tem tempo para ouvir esse familiar. Você ouve o que a tua esposa fala? Ah, pastor, ela fala o dia inteiro. Mas você ouve o que ela não está falando? E quando seu marido está ensimismado, você consegue ouvir os pensamentos dele? Por que ele está ensimismado? Por que ele está olhando para dentro do coração dele? Porque é assim que funciona. Não é, Isa? Cadê a doutora Isa? Está ali. É assim que funciona, não é? A mulher pensa falando, é isso? E o homem pensa introjectando. Você consegue ler o teu marido? O medo dele perder o emprego? Você consegue ouvir o teu filho adolescente? Adolescente tem necessidade de pertença. Se ele não se sentir pertencido em casa, ele vai buscar um grupo que o acolha, onde ele se sinta pertencido. Ontem eu vi uma cena, eu tive que sair de noitão para comprar remédio para a Ritinha, nem comentei com ela, e me deu vontade de chorar. Eu passei em frente a uma praça aqui perto, onde devia ter uns 8 adolescentes mais ou menos, lindos adolescentes, 2 rapazes e acho que umas 6 mocinhas. O rapaz, ele se aproximou, o rapaz devia ter uns 16 anos, se aproximou com a garrafa, já cambaleando, e deu a garrafa para a mocinha que estava sentada na praça. E do lado desta, uma outra mocinha linda também já deitada na grama. Jogada na grama, deitada, desacordada. E eu fiquei pensando, meu Deus, onde estão os pais dessas crianças? Onde foram parar as crianças desses pais? Naquele grupo, aquelas crianças estavam se sentindo pertencidas. Será que essas crianças estão sendo ouvidas? No livro Rubem Alves, Conversa com Quem Gosta de Ensinar, tem um trecho que Rubem Alves disse na época do filme do ET. Já assistiu o filme do ET? Assistiu, Luciano, o filme do ET? Bonito, né? Tem uma cena do filme do ET muito comovente. E aí, quando o Rubem Alves saiu com a filhinha dele do cinema, ele viu que a menina estava ainda com o olhinho cheio d'água, né? Por causa do filme do ET. E ele quis confortar a menina. Aí ele passou e falou, olha filha, aquela moita ali se mexeu, eu acho que o ET está atrás daquela moita. E a menininha falou, deixa de doideira, pai, ET não existe. Mas nós estamos atentos ao que o outro está sentindo, porque nós temos essa tendência de achar que o outro só precisa de coisa. Então os pais vão e dão dinheiro para o filho. Toma mais dinheiro, vou comprar um PlayStation para você. Ah, vou comprar essa roupa para você. E os pirralhos estão gritando, eles não querem coisas, eles querem atenção. Ah, eu e meus filhos, eles falam uns dialetos estranhos lá, eu nem entendo o que eles estão falando. Claro que não entende, aprende o dialeto dele. Aprende o dialeto, se comunica com ele. Ah, mas eles têm que aprender o meu também. Criatura, você já está desenvolvido, quem está em processo de desenvolvimento são eles, é você que tem que aprender a linguagem deles, para poder ensiná-los as suas. Então, quais são as pessoas que nós estamos excluindo, passando de largo da necessidade? Não é só coisa, é coração, é envolver sentimento com as pessoas, é aquilo que Jesus falou. Lembra, você já ouviu Jesus falar isso? Chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem, ficar bravo com os que ficam bravos, ficar com medo com os que ficam com medo. Ou seja, viver um pouquinho da vida do outro, se doar, entrar no mundo do outro. Uma coisa que eu sempre ensino, tenta enxergar o mundo, tenta olhar as coisas com o olho da pessoa com quem você está lidando. Quando a pessoa começar a falar alguma coisa para você, deixa ela terminar o que ela está falando. Tenta enxergar o que ela está enxergando.
pessoa começa a falar, você diz, ah, para, isso é bobagem. Pode ser bobagem para você, para a pessoa que está vivenciando, não é. Pelo menos não é ainda. Tenta ver o que aquela pessoa entra na cabecinha dela assim e tenta enxergar o que ela está enxergando, porque é isso que Jesus faz, é isso que Jesus fez. E Jesus está dizendo que aquele samaritano que parou para ajudar o judeu caído lá, fez o que Jesus faria. E no fim, a ordem de Jesus para nós com aquele exemplo foi esta: vá e faça o mesmo. Não precisa inventar a roda, não precisa criar fórmula, não precisa procurar um livro que te ensine 5 formas de conviver com o próximo, não precisa nada disso. Faça o que Jesus faria, faça o que Jesus manda fazer. Quem precisa de você está precisando de verdade. Agora muda de lugar. Em vez de você ser aquela pessoa que está precisando de alguém, inverte e pensa assim: quem está precisando de mim? Pensa individualmente, cada um. Quem nesta semana que se inicia hoje, quem nesta semana vai precisar de mim? A quem eu vou socorrer essa semana? Porque você sabe quem é. Ah, você sabe. Então não adianta nem falar para esse pastor velho aqui, ou para este velho pastor, como você preferir. Ah, pastor, eu não sei quem é. Sabe, você sabe quem está precisando de você no decorrer desta semana. Você sabe. Então, se dedica para essa pessoa. Não use argumentos do tipo, um dia eu ajudo. Um dia eu vou entrar em contato com essa pessoa. Um dia eu vou tirar o fardo dessa pessoa. Um dia eu vou perdoar aquela pessoa. Um dia eu vou melhorar o relacionamento com aquela pessoa. Um dia eu ligo para aquela pessoa. Não faça isso nem com você, nem com aquela pessoa. Faça já. Faça imediatamente. Faça no decorrer dessa semana. Concluindo, a vida cristã não se resume em hipótese alguma ao culto de domingo. Se alguém ensinou isso alguma vez, ensinou errado. A vida cultica, a vida cristã não se resume a este culto de domingo. A vida cristã começa justamente quando termina o culto, daquela porta para fora. Se revela nas atitudes que você tomará a partir de amanhã, segunda-feira. Aí começa a aventura cristã. E que aventura! E que aventura! Porque quando você pedir paciência, Deus me dê paciência, Deus vai te dar situações onde você possa desenvolver paciência. Deus me dá um coração amoroso, Deus te dará situações onde você possa desenvolver o amor que já está no seu coração. Deus me faz uma pessoa mais tolerante, Deus te enviará pessoas para você desenvolver o dom da tolerância. Amar a Deus é inseparável do amor ao próximo. Não existe amor a Deus na verticalidade, se não existir amor ao próximo na horizontalidade. A cadeia fica interrompida. Como você pode falar que ama a Deus que vê, se você não ama o seu próximo? Como você pode falar que ama a Deus que não vê, se você não ama o seu próximo a quem você vê? Né? Isso também está escrito em algum lugar. E isso vai incluir coisas simples no decorrer da semana. Ouvir, neste leque que eu citei para você, mas talvez na sua realidade um leque maior ou menor, como ouvir seu esposo, ouvir sua esposa, ouvir seu filho, ouvir seus pais. Porque como diria lá o poeta, né, os nossos pais são crianças como nós, eles precisam ser ouvidos também, os nossos pais precisam ser respeitados também,
porque os nossos pais muitas vezes não sabem direito onde estão pisando, e às vezes a gente precisa pegar os nossos pais pelas mãos e falar: vem por aqui, pai, e ajudá-los a ser melhores pais, melhores mães. Isso inclui, obviamente, ouvir, isso inclui, obviamente, ajudar, isso inclui, obviamente, perdoar. Ontem à noite, conversando com uma pessoa que foi nos visitar, a pessoa lembrou um fato acontecido há alguns meses, e com muita ira no coração disse assim: ainda bem que eu já superei. Eu disse: não, você não superou. Olha como você está conversando agora, cheia de ódio, cheia de rancor. Você não superou coisa nenhuma. A pessoa que você mencionou nem está aqui, ela nem sequer sabe que nós estamos aqui falando dela. E você está com ódio no coração, você está com rancor. O rancor é só seu, o rancor está só no teu coração. O rancor não é da outra pessoa, o rancor é seu. A raiva é sua, não é do outro. Então, perdoar tem muito mais a ver com você que perdoa do que com quem é perdoado. Significa caminhar junto. Lembra o que Jesus orientou? Se alguém falar para você: caminha uma milha comigo, vai 2. Não caminha só um pedacinho. Dá para você ir no mercado me ajudar? Vai no mercado, ajuda e ajuda a voltar também. O padre Fábio de Mello disse uma vez, de forma muito interessante, ele falou assim: quando eu ficar velhinho, eu quero que haja alguém que coloque o padre na cadeira e leve o padre para tomar sol. Mas que depois apareça alguém que lembre de tirar o padre do sol. Então, se coloca um pouco mais pelas pessoas. Ah, pastor, mas o senhor está falando do outro, e de mim? Olha de novo o que eu falei lá no começo, pensando em você. Entendeu tudo errado. A Escritura diz assim: cada um pense sobre o outro, cada um considere o outro superior a si mesmo. Se eu considerar a Jéssica superior a mim, e a Jéssica me considerar superior a ela, não empatou? Então, esse pensamento diabólico: ah, mas e eu, pastor? Jesus está falando para você amar o próximo como a você mesmo. O Mauro perguntou: você se ama? Se você se ama, já está bom. Agora começa a amar o outro. Siga firme. Lembra do que diz Gálatas 6,10? Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vou repetir o que está em Gálatas 6,10. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eu ouço tanta gente por aí, eu ajudo tanta gente por aí, mas quando é um irmão de fé que precisa de minha ajuda, ai meu Deus do céu, olha, está no telefone aqui, encrenca. Cristianismo, religiosidade. Cada um numa mão, porque não andam juntos, não fazem isso daqui. Religião, até aquele povo que soltou os aviões na Torre Gêmeas lá, são religiosos. Não tem aquelas pessoas desavisadas que falam assim: toda religião é boa, não tem? Toda religião é boa. Isso é uma falácia. Porque os caras que explodiram a Torre Gêmeas são religiosos. Os caras que se explodem com dinamite no corpo, num ponto de ônibus para matar um monte de gente, são religiosos. A guerra lá do Irã e Israel é uma guerra que tem todo um arcabouço político por trás e financeiro, mas o cartão de visita é uma guerra religiosa. Então, toda religião é boa? Não. Não estamos falando de religião. Estamos falando de cristianismo. Porque senão a gente tem que ouvir Mahatma Gandhi, tendo a sua voz ecoada por décadas, explodindo aqui no nosso ouvido: eu aceito o vosso Cristo, mas não aceito o vosso cristianismo. Isso foi dito por Mahatma Gandhi, que era religioso, mas não era cristão. E se você tropeçar tentando ser esse cristão,
e você cair, fica de boa, porque você vai lembrar caído que quem te escolhe é o Cristo, o verdadeiro bom samaritano, que nunca vai te abandonar caído, se caso você cair. Que Deus nos abençoe. Amém?